Olá, eu sou José Pereira, estou apresentando a série Valor do Dinheiro no Tempo. Esta série é composta de um conjunto de vídeos que vai apresentar ferramentas de matemática financeira para decisões de investimento, de financiamento, de venda ou de compra a prazo, por exemplo. Vamos então aos nossos slides. Então, a série Valor do Dinheiro no Tempo, ela é composta de um conjunto de 8 vídeos. Este é o vídeo 2, que trata do alicerce da matemática financeira, ou dos alicerces da matemática financeira. Então, nesta parte 2, vamos apresentar, iniciar com um exemplo, mostrando a utilidade da matemática financeira para qualquer um de nós, como cidadão, quando desejamos efetuar uma compra e temos que tomar uma decisão de escolher comprar à vista ou comprar a prazo, por exemplo. Capturamos a tela aqui do preço, da divulgação do preço de um televisor e de suas condições de pagamento. Um Smart TV de 86 polegadas, então, no site da loja que estava oferecendo esse produto, aparecia o valor de 14.593, o valor riscado, significando que o preço tinha sido alterado, tinha sido reduzido. O preço foi reduzido para 11.799 em 10 vezes de 1.179,90 sem juros. Então, a loja apresenta também a opção da venda no cartão de crédito pela mesma condição, ou seja, de 11.799 em 10 vezes também sem juros. Ao mesmo tempo, no centro do anúncio consta a promoção principal, que é a televisão vendida com um desconto de 10% para pagamento no Pix, 10% em relação ao valor parcelado, ou seja, o valor sai à vista por R$ 10.619,10. E a questão principal para nós aqui neste programa, neste treinamento, neste curso sobre o uso de matemática financeira é saber, é melhor comprar à vista ou a prazo? A resposta vai depender de uma série de conjunto. Nós vamos utilizar o apoio de uma planilha Excel para que a gente possa estar identificando, obtendo as informações de uma forma estruturada, obtendo as respostas, vamos dizer assim. Estamos repetindo aqui as condições que já foram apresentadas no anúncio da empresa, ou seja, a oferta com o financiamento da loja em 10 vezes de 1.179,90, totalizando 11.799. No cartão de crédito, a condição é a mesma. Para pagamento no Pix, ou seja, pagamento à vista, o preço de oferta da empresa de 11.799. Sobre esse preço, ela concede um desconto de 10%, R$ 1.179,90, e o valor líquido fica R$ 10.619,10. Então, a questão, vale a pena financiar ou comprar pelo cartão ou é melhor comprar à vista? Então, essa é a decisão. Estamos admitindo que, nesse estágio do nosso exercício, a decisão já foi tomada de comprar televisão, cabe no orçamento da família, coisas desse tipo. E também o comprador já identificou que esta seria a loja em que o preço seria o melhor preço, vamos dizer assim, no mercado, um preço competitivo que satisfaz o desejo dele em termos do produto que ele pretende. Então, vamos utilizar, portanto, a planilha do Excel como um apoio para tomarmos essa decisão, para fazermos avaliação antes disso, evidentemente. Então, notamos que na parte superior do lado esquerdo da tela existe uma aba, fórmulas, e dentro desta aba tem outra aba que são financeiras.
acessando a aba de formas, depois a financeiras, chegaremos a uma barra de rolagem que encontramos a taxa. A taxa, em seguida, o Excel vai nos fornecer uma janela, uma caixa que ele define uma caixa de argumentos da função financeira, né? Essa caixa de argumento apresenta um formulário com 5 campos a serem preenchidos, né? Para facilitar o processo, dado a letra ser muito pequena no formulário, nós coloquei aqui do lado esquerdo, na parte inferior, as mesmas informações que vão no formulário. Então, temos na linha 15, uma primeira informação que é pedida pelo formulário, que é o número de períodos. O número de períodos é o número de prestações. A notação é NPER, em termos de dados imputados, será 10, são 10 parcelas ou 10 prestações. Na linha 16, temos os pagamentos mensais, abreviatura ou notação de pagamento. Temos o dado, que é o valor de 1.179,90. Esse é o valor de quê? Da prestação. Por ser um pagamento, uma saída de dinheiro, o sistema necessita que você informe isso com um sinal negativo. Depois temos na linha 17 o valor presente da operação. O valor presente é o valor que é pago à vista, em reais. A notação é VP, esse valor é de 10.619,10. Temos a linha 18, o valor futuro, que aparece também na janelinha de argumentos do Excel. No caso, o valor futuro não se aplica para o nosso exercício. Depois temos o tipo. O tipo se refere à forma de financiamento, 0 ou 1. 0 é quando não existe uma parcela no momento da compra. A parcela vai ser paga, a primeira parcela um mês depois, né? E temos também, na linha 20, a taxa de juros, que exatamente é isso que nós vamos calcular. Feito a imputação dos dados, o sistema nos respondeu que essa taxa mensal vai ser de 1,96. A questão agora é decidirmos se vale a pena pagar à vista ou vale a pena, ou é melhor ah, usufruirmos, aproveitarmos o desconto de 1,96% ao mês de juros, isso considerando o conceito de juros compostos. Eu quero destacar que, nesse estágio de nosso curso, estamos apresentando essa ferramenta, nesse momento, no início já do programa de matemática financeira, como uma forma de ilustrar a utilidade dessa ferramenta. Estamos, evidentemente, mostrando como foi calculado, mas o objetivo do treinamento sobre a forma de calcular efetivamente será objeto ao longo do próprio curso. Vamos avaliar, portanto, a decisão. Se você tiver dinheiro em conta bancária que não vai fazer uso dele, usufruir do desconto de 1,96 pode ser uma opção interessante. Se você tiver dinheiro aplicado na poupança, que rende cerca de 0,5% ao mês, também vale a pena você fazer o saque e comprar a televisão à vista, porque o desconto aqui equivale a 1,96%, a quase 2% ao mês. Então, isso são possibilidades. Por outro lado, se você precisar pegar empréstimo em banco ou usar cheque especial para realizar a compra, não vale a pena, porque dificilmente você encontrará a linha de créditos a um preço inferior a 1,96 para ser conveniente você se endividar e pagar à vista a televisão. Então, essas são algumas das alternativas. Cabe destacar que, ainda se você tiver o dinheiro na poupança rendendo 0,5%, pode ser que você entenda que
que seja importante para você manter esse dinheiro na poupança, porque isso te dá uma certa segurança. Se a qualquer momento você precisar do dinheiro para uma necessidade, para uma emergência, esse dinheiro estará disponível para você. Então, numa situação dessa, nesta percepção, nessa forma de enxergar, de gerenciar o teu futuro, de ver o risco, a possibilidade de você precisar do dinheiro, talvez você possa estar financiando em 10 vezes, pagando uma taxa de juros maior do que o rendimento que a poupança vai te oferecer, porém te dando uma maior tranquilidade, vamos dizer assim, sobre a perspectiva do surgimento de uma emergência. Então, esse aqui foi apenas um exemplo para que a gente possa visualizar uma das possíveis utilidades das ferramentas de matemática financeira que utilizaremos, que estaremos apresentando e aprendendo a partir deste momento com nossa série de vídeos. Vamos mostrar, né, nesta tela, estamos mostrando inicialmente esse espaço, montante igual capital mais juros. O que a gente quer dizer, na essência, é que os cálculos mais simples de matemática financeira podem ser desenvolvidos manualmente, através de operações aritméticas, algébricas. À medida que os cálculos se tornam mais complexos, ferramentas como a HP12C, essa calculadora que aparece aí na parte superior do lado esquerdo da tela, são ferramentas bastante úteis. Ao longo do nosso curso, estaremos apresentando. Esta calculadora surgiu nos anos 1980 e ela assumiu um status, né? Existem várias outras calculadoras, mas ficou. Essa talvez tenha sido que gozou de uma fama maior, a HP12C. Também, nos anos 80, surgiu o Excel, uma ferramenta da Microsoft. Já mostramos o uso do Excel nos slides anteriores, na decisão sobre a compra da televisão. Tanto o Excel quanto a calculadora HP, eles têm outras funções estatísticas que ajudam, que auxiliam em vários tipos de análise e de tomada de decisão. As instituições financeiras, por exemplo, podem ter sistemas, plataformas mais sofisticadas, em que utilizam cálculos financeiros integrados aos seus respectivos produtos. Existe no mercado também plataformas que fornecem informações sobre comportamento de ações de empresas, sobre informações para a decisão de crédito, sobre informação restritiva de pessoas físicas ou de empresas, enfim, existem muitas informações e muitas formas de utilização para tomada de decisão nos dias atuais. Nós estaremos mostrando, usando principalmente a HP12C e o Excel aqui em nossas decisões ao longo do nosso curso sobre os alicerces da matemática financeira, efetivamente, porque, apesar de que manualmente fazemos cálculos usando aritmética e álgebra, a HP12C e o Excel também, eles usam essas ferramentas matemáticas de álgebra, de aritmética e formas mais avançadas de matemática, porém, não é perceptível. A gente imputa o dado e já tem a resposta de uma forma direta. Vamos, então, visualizar agora essa linha do tempo. A partir desta linha do tempo, eu quero apresentar alguns conceitos que serão básicos ou aparentemente intuitivos, mas que eles serão de muita relevância, serão muito importantes para o nosso curso de uma forma geral. À medida que formos avançando nos processos, nos métodos, nos cálculos, nós vamos precisando ter os conhecimentos anteriores. Então, nessa linha, temos
um marco zero e um marco um. Esses dois pontos, eles vão simbolizar para nós aqui neste curso, nessa apresentação, o prazo de um ano. Vamos admitir que um cidadão, uma pessoa, qualquer um de nós, disponha de um certo volume de dinheiro. Nós pegamos o valor, ou peguei o valor de R$ 100 aqui para facilitar. Poderia ser 1.000, 1 milhão, 100 mil, outro valor qualquer. Então, esse valor que a pessoa dispõe nesse momento zero, nós vamos chamar de capital. O que é que o dono desse dinheiro pretende fazer? Ele quer emprestar esse dinheiro, ele quer fazer uma aplicação para alguém. Vamos admitir que alguém se prontifica a aceitar o empréstimo, a tomar esse empréstimo, pagando uma taxa de juros de 4% ao mês. Então, ao final de um ano, ou seja, no momento um, essa pessoa, o emprestador, vai receber 104. Esse 104 recebe o nome de montante, e a notação para montante é a letra M, assim como a notação para capital é a letra C. O montante significa o quê? É a soma do capital mais os juros. Então, notamos que nesse momento já temos quatro conceitos, né, nesse exemplo bastante simples. O primeiro conceito é o período, ou seja, o empréstimo, a operação, a transação ocorre dentro de um determinado período. O segundo é a taxa de juros para esse período, que é de 4% no exemplo. O terceiro é o capital aplicado, né, que é 100. E o quarto conceito é o montante, que é 104. Então, são conceitos aparentemente intuitivos, vamos dizer assim, conceitos simples, mas, repito, serão de grande utilidade, serão necessários ao longo dos nossos vídeos. A parte, o capital, né, que é o dinheiro que existe no momento que ele vai ocorrer o empréstimo ou a aplicação, ele também pode receber o nome de valor presente, porque é o valor no momento em que se pretende realizar a operação. O valor que vai ser recebido ao final do prazo também pode receber o nome de valor futuro. Então, isso são denominações que, ao longo do curso, nós iremos nos familiarizando com elas, né? Desde já é importante destacarmos uma coisa, né? O valor do dinheiro no tempo. Então, R$ 100 no final do ano 1, do ano zero, aliás, né, representa mais do que 100 no final do ano 1, ou seja, representa mais do que esse mesmo valor um ano depois. Nesse sentido, é que o conceito do valor dinheiro no tempo nos leva à percepção de que quanto antes o dinheiro retorne, melhor, né? Então, o valor do dinheiro no tempo, com R$ 100, você adquire bens, por exemplo, no momento zero, que provavelmente no final ou no momento um você não adquiria, você precisaria de um valor um pouco maior, principalmente se ocorrer algo como inflação ou alguma coisa que afete o poder de compra da moeda, especialmente a própria inflação. Vamos avançar com nossos slides. Se fala nos dias atuais, se valoriza a chamada inteligência artificial. Então, estamos montando esse vídeo com o objetivo de apresentar um conteúdo atualizado. Para fins ilustrativos, fizemos uma pesquisa, uma consulta a um sistema de inteligência artificial. Fizemos essa pesquisa apenas em caráter ilustrativo, né? Fizemos duas perguntas para a inteligência artificial da Meta. Primeira, como posso definir matemática financeira? E a segunda, como posso sintetizar para que serva a matemática financeira? Vamos ver a resposta da inteligência artificial. Para a primeira questão, definição de matemática financeira, a inteligência artificial nos respondeu:
A matemática financeira é uma área da matemática aplicada que se concentra no estudo de conceitos e técnicas matemáticas para analisar e gerenciar recursos financeiros. Ela envolve o uso de fórmulas, modelos e métodos para calcular e avaliar operações financeiras como investimento, empréstimos, juros, taxas, e fluxos de caixa, por exemplo, né? Então, isso é a resposta da inteligência artificial. Vamos ver para a segunda questão, né? A síntese de para que serve a matemática financeira. Ela respondeu, para tomar decisões financeiras informadas. Vamos admitir que a palavra informada aqui tem um caráter de, um significado de estruturada, de fundamentada, vamos dizer assim. Ajuda a avaliar opções de investimento, empréstimos e outras operações financeiras. Calcular juros e taxa de juros e taxas. Permite calcular juros simples e compostos, taxa de juros e outras variáveis financeiras. Gerenciar fluxo de caixa. Ajuda a planejar e gerenciar entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Avaliar investimentos. Vamos ver, transcrever a resposta também no slide seguinte para facilitar. Então, avaliar investimento permite avaliar a rentabilidade e o risco de diferentes investimentos. Olha, a matemática financeira, estou fazendo aqui uma observação pessoal, ela permite calcular o rendimento, porém o risco, essa é uma informação que normalmente é calculado fora da matemática financeira, é um recurso estatístico que se define o rate, o score de um tomador de crédito, e esse rate é considerado na fixação da taxa de juros. É uma consideração que eu faço aí. Planejar finanças pessoais e empresariais. Ajuda a criar planos financeiros e orçamentos para indivíduos e empresas. Em resumo, a matemática financeira é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que queira gerenciar suas finanças de forma eficaz e tomar decisões financeiras informadas. Se informada, vamos admitir que sejam fundamentadas. Então, é esta a definição ou as definições apresentadas pela inteligência artificial. Não é nosso objetivo concordar nem discordar, apenas estamos mostrando algo que o mercado hoje comenta com muita frequência, que é a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão dentro das empresas ou na vida das pessoas de uma forma mais ampla. Selecionei um grupo de informações relativas à matemática financeira para que a gente possa sedimentar, né, os conceitos e a percepção sobre matemática financeira que estaremos utilizando a partir deste vídeo e nos próximos vídeos, evidentemente. Então, é um ramo da matemática aplicada aos próprios financeiros, também a inteligência artificial falou. Revela o valor do dinheiro no tempo, nas aplicações nos pagamentos. O exemplo que nós mostramos sobre a loja que estava concedendo desconto e financiando o televisor em 10 vezes, foi bastante ilustrativo para essa finalidade. É uma ferramenta para orientar a tomada de decisão financeira, isso aí está claro. Há um custo de se retardar a entrada de caixa ou de se antecipar uma saída, né? O próprio nome da nossa série, Valor do Dinheiro no Tempo, caracteriza, enfatiza ou se fundamenta nessa característica. Ou seja, cada vez que você retarda a entrada de dinheiro no teu caixa, isso tem um custo para você, para a sua empresa. Ou cada vez que você antecipa uma saída de dinheiro, também tem um custo. E a prova desse custo relativo à antecipação da saída
é a negociação do desconto. Nós percebemos no exemplo do financiamento da televisão que, à medida que se antecipasse, pagasse à vista, teria um desconto de 10% para o exemplo. Então, isso é o que caracteriza, o que fortalece a nossa percepção acerca do valor do dinheiro no tempo. Os cálculos financeiros, eles permitem comparação entre o fluxo de caixa ocorrido em diferentes momentos. Ao longo do nosso curso, nós vamos estar apresentando ferramentas de avaliação de investimento e observando diferentes fluxos de caixa, como eles podem ser tratados e observados e comparados. Então, gostaria de aproveitar essa apresentação para convidar você para se inscrever em nosso canal, se ainda não estiver inscrito, para deixar o seu like, para compartilhar esse vídeo com pessoas do seu relacionamento que você entenda que tem o interesse nos assuntos apresentados pelo nosso canal. Vamos à matemática financeira para a decisão financeira. Esta é a ênfase, esse é o objetivo básico da nossa série de vídeos. Então, a compreensão do contexto da administração financeira. A matemática financeira será utilizada para a decisão financeira. Isto requer que tenhamos uma compreensão clara do que a gente pretende em termos de tomada de decisão financeira. Nosso foco vai ser a análise e a resolução de problemas financeiros. Vamos, em determinado momento, fazer alguma demonstração básica de matemática, porém, nosso foco não é trabalhar matemática, álgebra, mas sim utilizar a ferramenta financeira, inclusive utilizando ferramentas de apoio como a planilha Excel e a calculadora HP12C. Nós estaremos também fazendo ou aplicando a matemática financeira, correlacionando a sua utilidade com o mercado de produtos e serviços financeiros, por exemplo. Conforme já mencionamos, e estamos enfatizando o cálculo, o uso da calculadora HP12C e da planilha Excel para obtenção dos resultados desejados, para nos facilitar na tomada de decisão. Vamos avançar com os nossos conceitos, no sentido de fortalecer o nosso entendimento e de também fortalecer a retenção desses conceitos para usos atuais e futuros. Então, estamos voltando na construção de um exemplo simples de um emprestador de dinheiro que foi consultado sobre a possibilidade de emprestar R$ 1.000 pelo prazo de um mês. O tomador, ou seja, quem vai pegar o dinheiro emprestado, se propôs a pagar uma taxa de juros de 10% ao mês. Quanto o investidor receberá ao final do período? Então, estamos ilustrando essa resposta dá para ser feita, podemos isso sem o uso de matemática, dá certo calcular mentalmente este valor. Mas nós precisamos fixar, reforçar os conceitos. Nessa tabela, e na parte inferior do slide, na linha 1, mostramos a denominação, o conceito principal. Na linha 2, o valor relativo ao exemplo que estamos utilizando. E na linha 3, a notação. Então, o conceito de capital, que é o valor que vai ser emprestado. No exemplo, é o valor de 1.000. A notação para capital é C, a letra C maiúscula. Em seguida, temos a taxa de juros. A taxa de juros está associada sempre a um período. No caso, é um mês, né? No exemplo, ela é 10%. A notação para a taxa de juros é um I minúsculo. Né? Você pode encontrar em alguma bibliografia algo diferente, mas essa notação que nós estamos apresentando, ela é quase que padronizada, utilizada pelos principais livros de matemática financeira.
número de períodos, né? No caso, o período é apenas um mês, e, portanto, o número de períodos é um. N é a notação para o número de períodos. O valor dos juros, no caso, no exemplo, o valor de juros é 100. Se é os juros, a taxa de juros é de 10% ao mês para um capital de 1.000, então os juros é 100. A notação para juros é um J maiúsculo. E, finalmente, o montante, que representa o capital mais os juros a serem recebidos no final do período, conforme já mencionamos no slide anterior, é de 1.100. O montante corresponde, reafirmando, a 1.000 de capital mais 100 de juros no período. Os valores e os conceitos, repito, eles são bastante intuitivos, mas serão necessários em etapas seguintes do nosso programa. Estamos mostrando, identificando para facilitar o cálculo dos juros, os juros simples, né? Teremos juros compostos que serão vistos oportunamente. Juros simples calcula-se com a seguinte fórmula: C I N. C, que é o capital, vezes I, que é a taxa de juros, e vezes N, que é o número de períodos, né? Então, o juro, no caso, é 1.000 que multiplica 0,1, 0,1 é 10%, vezes o período de um mês, um período único que nos leva ao resultado de 100. O montante, por sua vez, ele corresponde ao capital mais aos juros. Ele pode ser calculado pela fórmula que aparece aí na última linha do slide. C, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, temos o seu capital, que é 1.000, que multiplica 1 mais 0,1, que é 10% vezes 1, ou seja, vai dar 1,1. 1.000 vezes 1,1 vai dar 1.100, um cálculo bastante simples, apenas para fortalecer a sedimentação do conceito. Vamos em frente. Temos, ainda repetindo os meus dados, na planilha, na parte superior aí do slide, temos aí no meio do slide uma linha do tempo. Esta é uma outra informação importante. A representação gráfica do fluxo de caixa decorrente de uma operação de empréstimo, por exemplo. A representação gráfica, nós observamos aí a linha do tempo, observamos o momento zero. O momento zero é quando se faz a aplicação. Então, a seta está indicando para baixo, então, isto é uma convenção. A seta para baixo significa a saída do dinheiro. É como se fosse algo negativo. Na calculadora e no Excel, nós não usamos a seta, mas usamos o sinal negativo para caracterizar a saída. Então, em seguida, temos a entrada, a seta indicando para cima, 1.100, que é o valor que será recebido aí um ano após a efetivação do empréstimo. Repetindo, setas indicando para baixo representa a saída de dinheiro e setas indicando para cima representa a entrada do dinheiro. Nas operações financeiras, de um modo geral, a maioria dos projetos, né, especialmente análise de projeto, eles são identificados por uma saída de dinheiro e várias entradas. Existe aquilo que se chama o não convencional, são fluxos de caixa não convencionais. Conforme observamos neste diagrama, neste caso, existe dois momentos de saída de dinheiro, no momento 0 e no momento 3, né? Isso não é o convencional, mas pode ocorrer situações desse tipo. Estamos apresentando, neste momento, essa informação para que você possa acompanhar e possa, a qualquer momento, identificar um fluxo de caixa com esse perfil e estar sabendo
que se trata de situação de algo não convencional. Não é nada de especial, mas é uma característica diferente para a maioria dos projetos, em relação à maioria dos projetos, vamos dizer assim. Na parte superior, temos as entradas previstas. Esses são números aleatórios que utilizamos apenas para exemplificar o conceito, o funcionamento do fluxo da representação gráfica relativa à entrada e saída de dinheiro. E vamos, então, reforçar o que foi dito sobre os conceitos que constituem os alicerces da matemática financeira e que serão utilizados ao longo de nossa série de vídeos. Então, o primeiro conceito de capital, conforme já foi apresentado, é o volume de recursos monetários emprestado para alguém ou aplicado durante determinado período. Isso aqui já está claro, creio. Juros, ele é identificado, a notação é a letra J maiúsculo, é a remuneração do emprestador, do dono do dinheiro, pelo uso do seu dinheiro, sendo parte do custo do empréstimo para o tomador. Evidentemente, a gente diz que é parte do custo do empréstimo, porque o empréstimo pode ter custos além da própria taxa de juros. Se alguém obtém um empréstimo em uma instituição financeira, em um banco, além do juro, ele vai pagar imposto sobre a operação financeira, para citar um exemplo, taxas de abertura de crédito ou outros componentes. Isso são assuntos que serão vistos com mais detalhes ao longo de nossa programação, de nosso conjunto de vídeos, de nossa série. A taxa de juros, né, cuja notação é a letra I, conforme também já falamos, é expressa como uma percentagem em relação ao capital para determinado período de tempo. Esse período de tempo pode ser dia, mês, anos ou outra unidade de tempo necessária, semestre, trimestre, por exemplo. Normalmente, ela é expressa em percentagem 6% ao ano, que equivale a 6 dividido por 100 ou 0,06. São apenas possibilidades de notação matemática para representar a parte fracionada, por exemplo. Os juros, o valor recebido a título de juro, ele deve remunerar o capital de alguém para gerar um ganho para esse alguém, para o dono do capital, né? Ele empresta, ele cede o dinheiro dele, portanto, ele precisa ser remunerado por isto. É, os juros, ele deve repor o poder aquisitivo da moeda, ele deve ser inferior à inflação. Note a lógica do processo. Normalmente, se alguém empresta um valor para outra pessoa pelo prazo de um ano, e nesse ano a inflação, vamos supor que tenha sido 10%, a taxa de juros deve ser maior do que 10%. Caso contrário, quem emprestou o dinheiro, quando ele vem a receber esse dinheiro, o montante que ele vai receber no final não permite a ele adquirir a mesma quantidade de bens que ele poderia adquirir no momento em que ele realizou a operação de empréstimo, no momento que ele fez o empréstimo propriamente dito, né? Então, ele deve cobrir também o risco de não pagamento pelo tomador. Essa é uma outra preocupação. Quanto maior for o risco de inadimplência, ou vamos chamar assim, numa linguagem mais coloquial, risco de calote, maior é a taxa de juros para que possa haver uma proteção, uma cobertura desse risco. O montante, né, identificado pela letra M, já falamos isso, ele é a soma do capital com o respectivo juro ao final do período. Existem outros conceitos que serão vistos ao longo do curso, ao longo de nossa série de vídeos. Quero destacar que, para quem pretende se especializar, se aprofundar em matemática financeira, que pode utilizar e deve
utilizar nos estudos de matemática financeira deve contar com o apoio de um bom livro especializado. Recomendamos a ver em sua própria estante, conversar com seu professor. Existem bons livros, autores de matemática financeira. Cito aqui três autores, pessoas do meu relacionamento: Alexandre Assaf Neto, em ordem alfabética, Celso Napolitano, Samuel Razan, e existem vários outros autores. Eu citei três exemplos, mas você escolhe o livro de sua preferência para que você possa acompanhar e se aprofundar no que for necessário. Nossos vídeos apresentarão conteúdo forte que serão de grande utilidade para que você aprenda ou reforce os seus conhecimentos de matemática financeira. Temos nossos três livros, que já são, de certo modo, conhecidos no mercado. Análise financeira das empresas, que mostra gestão de capital de giro, cálculo de desconto financeiro para concessão a clientes. Temos o Gestão e Análise de Risco de Crédito, que trata de risco de crédito de cliente, de precificação de empréstimos, por exemplo. E temos Valuation em Projeto de Investimento, que mostra, entre outras coisas, análise de projeto, uso de matemática financeira para cálculo do valor presente líquido, da taxa interna de retorno e chegando, inclusive, ao valor da empresa, a avaliação de uma empresa chamado valuation. Então, estes são ah, os livros que poderão ser úteis para você em sua gestão financeira. Muito bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo. Desejo que as informações apresentadas sejam de grande utilidade na sua vida profissional e pessoal. Nos próximos vídeos voltaremos a nos encontrar. Receba o meu abraço e até breve.